Olá, é um prazer ter você aqui mais uma vez no programa Ponto de Vista, o espaço de saúde da TV Assembleia. E neste mês de setembro é celebrada em todo o mundo a campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio, uma temática que ainda é tabu para grande parte da população. E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto com a psicóloga Marluce Barbosa, que integra também o Grupo de Trabalho de Saúde Mental do Conselho Regional de Farmácia aqui do Estado. Marluce, muito obrigado por estar conosco. Você, inclusive, agora eu observei, veio vestida a caráter, de amarelo também, para reforçar a importância de lançarmos luz sobre esse tema. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Warner. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar-lhes sobre essa temática, né? Que ainda pode-se dizer um tabu na mente das pessoas. Por que é que existe toda essa dificuldade para falar sobre o suicídio? Isso é uma questão, na sua ótica, cultural, histórica, as duas coisas? Bom, para melhor falar, inicialmente, eu posso te dizer que a questão se dirige à pulsão de morte, né? É o que pulsiona dentro de você, né? Sob uma ótica psicanalítica, que é a minha abordagem, mas que eu acredito tem o seu vínculo cultural, né? E tem o seu vínculo biológico também. Se você observar, pessoas cuja família ou amigos praticaram suicídio ou tiveram ideação suicida, eles têm a maior tendência, né? Não que queira dizer que vai acontecer. Porém, o que realmente leva o indivíduo a ter a ideia, a pensar e a desenvolver é justamente o fato eu acredito que mais ainda a era capitalista, a era da cobrança, sabe? E as pessoas não estavam preparadas a isso, mas que causa uma angústia dentro de você. E essa angústia se chama caos. Freud chamou de caos dentro de si. E aí as pessoas começam a entrar em conflito consigo mesmas. E o que pulsiona é só o lado negativo. A pulsão de morte, ela é silenciosa. E daí talvez a importância ainda maior dessa campanha. Se é silenciosa, muitas vezes quem está perto de nós pode nem perceber essa tendência, essa pulsão, como você falou. E esse é, de fato, o propósito do Setembro Amarelo, né? Discutir a questão e mostrar que existem alternativas a essa tendência, podemos dizer assim, né? Sim, sim, Warner. É muito importante, né, que as pessoas cada vez mais desmistifiquem isso dentro de si. Eu sempre falo para os meus alunos que quando você esconde uma coisa dentro de si, quando você mantém aquilo só para si, você está enchendo um pequeno balão, né? Você passou alguma coisa, engoliu aquele sapo e você fica ali. E aí você vai só enchendo, hoje não sei o quê, amanhã, hoje no trânsito teve uma briga, hoje teve um desentendimento no trabalho, hoje eu não consegui alcançar minha meta, eu estou desempregada, terminei o namoro, o casamento, enfim, as coisas do dia a dia. E aí as pessoas se perdem em si com relação a isso e aquele balão vai só enchendo. Quando você não coloca para fora, quando você não se coloca para outra pessoa, quando você não tem alguém de confiança, um vizinho, um melhor amigo, não tem, vá profissional, agora eu não posso pagar, mas a rede pública dispõe disso. Muito Entendeu? importante esse reforço, Muito né? importante. Hoje todo PSF tem por obrigatoriedade ter que ter um profissional de saúde mental, né? E aí nunca só tem um. Então, o que você possa procurar para que você possa desabafar. E aí eu acendo um alerta. As pessoas muitas vezes dizem assim, mas qualquer um pode ser um psicólogo, não sei o quê, é uma conversa, qualquer um pode desabafar. Não, é só um primeiro passo para que você estoure aquele balão. Então, enquanto mais você falar, enquanto mais você se colocar diante desse tema, você dizer o que está doendo, né? Que quando chega na clínica a gente vai perguntar,
Onde é que dói? Geralmente eu pergunto assim, está doendo onde? Onde é que dói? Entendeu? Então, um amigo ou um vizinho pode também fazer esse papel de você dizer, ó, eu preciso desabafar, está acontecendo isso, sua mãe, seu pai, né? E aí você poder falar do que está doendo, já estoura aquilo, já não vai ser uma coisa grande, porque quando você esconde, se transforma em algo maior. E aí, estourando aquilo, você está utilizando-se da técnica de dessensibilização. E quando é aquele momento em que essa conversa com um amigo, com um familiar, já não é suficiente e eu devo, de fato, procurar o psicólogo? Eu sei que existe a característica prevalente da individualidade, não é? Sim. Mas, de forma genérica, existe um ponto coincidente para que a gente possa, então, acender um alerta e dizer, preciso procurar um psicólogo, preciso de uma assistência profissional para a minha saúde mental e, por extensão, física também, né? Sim. Quando você perceber que aquele conteúdo está dificultando a sua vida psicológica, a sua vida social, né, afetiva e profissional, já está na hora de você procurar um profissional. E aí eu falo, como falei outrora em outros programas, pessoal, não caia nessa de muita gente tem essa questão de eu vou logo ao psiquiatra resolver tudo. Não é por aí. A questão não é essa. Você precisa primeiro do psicodiagnóstico do psicólogo, que só ele vai poder te dar, porque só ele usufrui dos testes psicológicos, tá? E aí ele vai ver se a sua questão é leve, moderada ou grave. E se for de moderada a grave, ele vai com certeza te encaminhar para o psiquiatra, porque você vai precisar, né, do acompanhamento psiquiátrico, daquele outro profissional que vai agir em conjunto com o psicólogo que está te atendendo. E aí o que é que acontece? Ele vai atender você e tudo, vai te medicar. Ah, mas por que eu não posso ficar só com psiquiatras? Tem psiquiatras que fazem terapia. Cuidado, cada qual no seu quadrado, entendeu? Sim, existem alguns que têm especialização em psicanálise, né? Mas aí já vai ser uma coisa que vai te deixar confuso. A medicação vai te tratar, ele vai traçar um tempo cronológico para que você possa se medicar e aquilo vá assentando os seus neurotransmissores, né? A informação que está desorganizada na sua mente, no seu sistema nervoso central, ela vai voltar novamente a direcionar para o mesmo ângulo. E aí vão se organizando. Por que eu não posso ficar só com a medicação? Não pode ficar só com a medicação, porque a medicação só em si, ela vai camuflar o teu problema. Ela não vai tratar a tua angústia. Então, o que é essa angústia? A angústia da angústia é justamente quando você está no nível alto, que aí começam a surgir ideias obsessivas. E aí vai surgindo as ideações, como eu falei, de pulsão de morte, só para o lado negativo. Para enfatizar aqui, a pulsão de morte, você só consegue ver o que tem de negativo na sua vida, no seu redor. Entendeu? O que pulsiona, a energia que você descarrega para um objeto, para alguém, o objeto que eu falo na psicanálise é outro. É sempre o negativo. A gente não consegue, a criatura não consegue mais ver o lado positivo das coisas. Ele não consegue mais separar, entendeu? Então, aí é quando tem um sinal de alerta. Opa, não dá certo, não vai dar certo, eu não estou bem. Então, uma coisa muito importante é que você reconheça, eu não estou bem. E se não tiver capacidade para procurar, no momento não tiver força de vontade, pede ajuda, me ajuda. Esse, inclusive, é o tema da campanha desse ano, né? Isso. Se precisar, peça ajuda, né? Exatamente. Peça ajuda. E aí eu volto, peça ajuda para um vizinho, peça ajuda para um conhecido, um melhor amigo, um professor, o diretor da escola. Mas fale, diga, eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, me ajuda, entende? E aí você vai
se tratando em conjunto, né? Que não pode ser apenas com a medicação, porque quando você sai dela, você vê quem realmente você é, que você não está nada bem. Então, precisa da psicoterapia também, porque a psicoterapia vai tratar a tua angústia. Ela vai resgatar onde é que isso tudo vai te levar para o âmbito de que, como foi que isso começou? E aí Freud enfatizou isso muito bem no seu artigo Recordar, Repetir, Elaborar, né? Em 1914, onde ele fala sobre as neurastenias, né? Que são as angústias. E aí ele diz que você precisa do profissional, de uma pessoa que esteja fora daquele contexto. Porque quando você sai daquele contexto, você está vendo a coisa no âmbito de 360 graus. E aí você vê onde estão as armadilhas. E você volta para saber justamente onde agir. Então, aquilo que estava te dominando não vai mais te dominar. E eu falo isso, por exemplo, no contexto de uma crise de pânico. Aí você você sente aquela falta de ar, sudorese, você está andando na rua, de repente você sente. Trava, né? Como a gente costuma dizer, né? Com todos esses efeitos, né? Isso, você sente a vertigem e começa a sudorese. Você tem uma onda de 10 a 15 minutos rápido. Nesse pouco tempo você tem a sudorese, depois você tem a descarga de adrenalina, que você vai ter o calafrio, né? E aí vem pode surgir uma cefaleia muito grande, a pessoa fica nauseado, né? Inseguro, e você precisa, nesse ponto, já que isso aconteceu, você realmente está precisando de ajuda profissional. Muito importante destacar isso. Eu queria chamar a atenção aqui para um dado que eu estava buscando da Organização Mundial de Saúde, que aponta que só em 2019, né, o ano em que se principiou a pandemia da Covid-19, cerca de 700 mil suicídios foram registrados em todo o mundo. Mas a estimativa da própria OMS é que, com a subnotificação, esse número ultrapasse esse limite e chegue a 1 milhão de suicídios somente naquele ano. O interessante é que aqui no Brasil, apesar da gente não falar muito, né, talvez da gente não perceber que aquilo pode acontecer próximo à nossa realidade, são registrados em média 38 casos por dia, totalizando 14 mil no período de um ano. É um número considerado certamente alto, principalmente para um país como o nosso, não é? Sim. Alguns fatores sociais, né, além dos psicológicos que eu já falei, os fatores sociais como fome, né, dificuldade de se inserir no contexto social, né? E aí você você se encaixa naquele contexto de pessoas que estão desempregadas, né? Além do que te acontece no dia a dia, de repente, como eu falei, você termina um casamento, você termina um namoro, você mudou de escola, muda de colégio, né? Mudança de trabalho, tudo isso é um luto, né? Então, nós convivemos com o luto o tempo inteiro, só que a gente não se toca disso. A gente já nasceu convivendo com o luto. E aí são perdas significativas, tá? Então, Melanie Klein, que trabalhou muito no contexto de criança, as suas fases, ela fala que na sua fase anal, a pessoa já começa a conviver com o primeiro luto, os primeiros lutos. Quando você se desfaz das fezes, a criança não quer, se esconde, fica desconfiada. Por que eu trago isso para cá? Porque as pessoas não gostam de saber desse contexto, nesse âmbito das características e dessa nomenclatura, né, toda, e dessa estatística. Porque isso causa medo e desconforto, né? Outras situações que a gente também convive desde que nasce, Exatamente. Né? A gente já nasce sentindo desamparo porque a gente saiu dali, da proteção, né, do útero. E aí as pessoas, meio que isso pode instigar, né? Eu até abro o ar, né? Aqui, eu vou tomar ousadia para falar que temos que ter cuidado quando a gente fala em escolas,
quando a gente fala em outros departamentos sobre essa questão estatística, sobre essa questão do Setembro Amarelo, porque muitas vezes você está, sem querer, enfatizando muito isso. E aí a pessoa que se vê na pulsão de morte, na posição da pulsão de morte, a pessoa vai aproveitar... Pode ser um gatilho, né? Um gatilho que eu chamo de desencadear, né? Pode desencadear a vontade maior, porque aquela vontade já existe, né? Dentro de todo mundo. Vez por outra você não conseguiu alguma coisa, você diz, eu queria morrer. Mesmo que sendo por acaso, mas ali é a pulsão de morte que você, a todo instante, o indivíduo pulsa de tudo. Mais alto, exatamente, né? Do que sente, tá? E levar isso adiante, para chegar isso adiante, você vai primeiro ter a ideação. E a ideação surge justamente dessas vulnerabilidades sociais, né? Econômicas, cotidianas, psicológicas, né? Quando você não tem oportunidade ou tem oportunidade de ir à escola, de uma melhor educação, mas que você não pôde ir porque tem que trabalhar, tem que ajudar os pais. Queria até aproveitar aqui o seu gancho para abrir um pequeno parênteses. Em todo mundo, a estatística mostra que há uma redução no número de casos de suicídio. Porém, nas Américas, o fenômeno é oposto. Eu não sei se você acredita que, principalmente aqui na América Latina, países onde a diferença, né, a discrepância social é muito grande, esse fator também acaba contribuindo, no final das contas, de instabilidade, de desassistência, que provoca também, estatisticamente, a desestrutura familiar. Isso pode ser também um potencializador de problemas como esse, ainda que, de fato, o fator preponderante para o cometimento do suicídio seja uma doença mental ainda não diagnosticada, tratada. Sim. Sim. É muito perspicaz falar sobre isso, porque, além de todo esse contexto que você traz aí, vamos ver a nível de estruturalismo e funcionalismo, né? Como é que isso vai se estruturar na tua mente, no teu psiquismo? E como vai funcionar depois, tá? Então, é mais ou menos assim. Eu vou andando com você na mesma via, né? A gente vai seguindo, então, nesse caso, nós somos filhos do mesmo pai, mesma mãe, né? Temos as mesmas oportunidades ou faltas de oportunidades, mas aí a gente vai seguindo e a gente presencia uma situação caótica. E essa situação, você viu ali, foi para casa, eu fui estudar no meu curso, outra pessoa foi para o trabalho, outro está saindo do trabalho, vai para a lanchonete com os amigos, vai para o café, enfim. Quando você chega ao seu local ou não, aquilo está estruturando-se na sua mente. Então, aquilo já faz parte do seu contexto intrapsíquico. E aí, como é que aquilo vai se estruturar? O que é que aquilo vai produzir? Aí entra o funcionalismo. Como é que aquilo vai funcionar? Você saiu tremendo, eu saí, não estava nem aí, mas de repente eu tive um insight em casa e lembrei daquilo e aquilo me causou um desconforto. Outra pessoa não, contou para os amigos no barzinho e tudo, rapaz, aconteceu aquilo. Então, assim, a forma como se estrutura e como vai funcionar, aí mais tarde você vai direcionar, né, para o contexto positivo, para o contexto negativo, como é que você vai encarar isso. Então, são coisas que ficam no inconsciente, que às vezes o pré-consciente diz, não, isso aí, esse conteúdo não vai poder. Agora não, porque ele não vai suportar. Então, ele manda para você o sintoma. E o que é o sintoma? Ele vai mandar a depressão, ele vai mandar o transtorno de ansiedade, ele vai mandar o tique, né, o toque, né, os famosos toques. Você vai roer uma unha, vai puxar um cabelo, você vai se arranhar, né? Você vai se machucar, ou você vai ter outros toques, você vai comer demais, você vai beber demais, dentre outras coisas, que desencadeou ali por conta de conteúdos que não foram trabalhados, né? E aí é nesse contexto que desenrola essas coisas, que vai partir as ideações.
Não sei se a gente poderia aproveitar aqui, já que você falou aí de um contexto social, de interação da pessoa Sim. que eventualmente pode ter essa predisposição ou que já até está pensando no cometimento do suicídio. Estava dando uma lida aqui num dado importante também, que está relacionado ao acolhimento. Como é que eu, enquanto amigo, pai, tio, colega de trabalho, posso de repente perceber que aquela pessoa a quem eu estimo, de quem eu gosto, pode ter essa predisposição? E como é que eu posso fazer para ter esse contato inicial? Claro, não substituindo o psicólogo, mas Sim. tentando até direcionar aquela pessoa para esse atendimento. É muito... possível fazer? É até uma dúvida mesmo. Eu, infelizmente, já esse ano ainda, acho que do ano passado também, perdi alguns colegas que cometeram suicídio. E eu queria até aqui chamar a atenção para dizer que, por vezes, encontrava um dele, uma pessoa nova, bem-sucedida, com uma estrutura familiar já edificada, um funcionário público federal, e sempre encontrava aquela pessoa alegre, aparentemente, e de repente, num dia qualquer, fui surpreendido com essa notícia. E é uma problemática que muitas vezes a gente, de alguma forma, não sei se isso é até errado, mas poderia ter ajudado, não é? Talvez se tivesse tido uma orientação prévia para poder ajudar ali, isso é possível fazer? Sim, é possível sim. E como eu falei antes, você pode fazer sim esse papel de atenção primária, que é o acolhimento, sabe? Eu acho que se os de casa, que geralmente quem está pensando não quer falar para os de casa. Então ele prefere falar para outra pessoa de fora do que falar para o de casa. E um amigo, um conhecido, um colega de trabalho pode sim fazer esse papel. E, aliás, é muito importante que faça. Tem algo até que a gente, de repente, deva evitar? Deve ser uma abordagem mais de ouvir mesmo, aquela pessoa, ainda que a gente pare, às vezes alguém está lamentando e a gente diz, não aguento mais ouvir fulano só reclamar. Às vezes aquela pessoa viu em nós ali uma oportunidade de ter essa válvula de escape, vamos dizer assim, numa linguagem popular, né? Sim. E talvez com um pouco de sensibilidade e orientação a gente consiga ser esse canalizador para uma assistência profissional que de repente salve essa vida, né? Sim. O que você pode fazer, né? Essa questão. Primeiro lugar, escute aquela pessoa. Olhe nos olhos daquela pessoa. Diga que está ali. Olha, eu estou aqui. Esse problema não é só seu. Você está precisando de ajuda? Eu sei que muitas pessoas vão resistir e dizer, não, eu estou bem, me deixa só. Mas se você insistir, se você olhar olho no olho, eu tenho certeza que essa pessoa vai terminar te procurando, né? E dizer, olha, eu estou aqui, esse problema não é só seu, essa questão não é só sua, talvez não seja um problema, mas seja uma questão de você com você mesma, porque é o conflito, é o caos intrapsíquico, né? E aí você pode dizer que você está ali, que aquele problema não é só daquela pessoa e que ela não está sozinha, você está ali e que quer dividir aquilo com você. E isso é de uma importância, Warner, sensacional e muito precisa, porque as pessoas, exatamente como você falou, escutam muito do dia a dia, eu já não aguento mais ouvir fulano, já não aguento mais. Outra coisa que eu alerto também, por favor, não caia nessa de dizer ao outro, fulano também é pobre, fulano não sei o quê, fulano também perdeu o emprego, fulano também passa... E, no entanto, ele reage, não é igual a você, não está pensando em se matar. Gente, o que estrutura, volto novamente, na sua psique, no seu psiquismo do colega, é diferente. Então, não tente desfazer-se do que ele está sentindo ou minimizar o sentimento dele. Não faça isso. A gente sabe que depois da pandemia da Covid-19, com as imposições de restrição social, de impedimentos de circulação, para alguns aumento da carga horária, ou pelo menos das demandas de home office, né, que às vezes se propõe a resolver e acabam, de alguma forma, potencializando, né, alguns problemas, principalmente psicológicos, pela falta de convívio próximo, pelo excesso de pressão. Esse número de casos também tem a tendência de continuar aumentando, pelo menos até que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, discutam um pouco mais como estamos fazendo. E há um ponto importante nisso tudo. Há grandes empresas, grandes instituições que abarcam uma quantidade de pessoas
onde isso também deve ser discutido com elas. E você faz parte do Conselho Regional aqui de Farmácia, e eu queria citar uma iniciativa que vocês também estão tendo, né? Talvez até de forma pioneira, para discutir isso e ter até um grupo de trabalho para falar sobre a questão. E o que me chama a atenção é que são profissionais da saúde, mas é importante falar sobre isso nas instituições, nas empresas, onde for possível, desde que com a orientação profissional adequada, né? Sim, sim. É muito importante. Nós temos o grupo de GT de Saúde Mental, né? Onde a doutora Carmen Arrochelas é quem nos coordena. E o presidente também, Daniel, doutor Daniel. Então, a gente mantém lá dentro essa temática sempre, todo ano, porque o Arne, uma coisa que tem a se falar, não é só setembro que é amarelo, é amarelo o ano inteiro. Então, assim, as pessoas precisam de cuidados. E existem, sim, empresas psicopatas. Existem empregos psicopatas, entendeu? Quem está me ouvindo em casa pode estar pensando, é maluco isso você falar, como assim? Empresas que só querem produção. É o chamado ambiente tóxico, que a gente ouve muito falar, né? Exatamente. E como nós somos produtos cartesianos, né? Eu tive um professor muito bom que falou nisso, que foi o historiador Cláudio Jorge de Moraes. Foi meu eu professor agradeço também. muito a ele. Hoje eu sei muito de psicologia social por causa dele, social comunitária. Então, eu aprendi para todos sempre que nós somos produtos dos produtores. Então, assim, não que seja ruim, claro que não. A empresa faz o seu papel, o empresário faz o seu papel, o trabalhador faz o seu. Porém, quando aquilo foge do contexto do controle, quando aquilo é exigido, sobrecarga de trabalho muito grande, aí sim, Freud fala no seu artigo de neurastenia, que primeiro, o que é que desencadeia a neurose de angústia? É você se privando de coisas, pequenas coisas, né? Eu casei, mas eu não posso agora ter filhos porque eu preciso de instabilidade. E aí as instabilidades, ao invés de facilitar a entrada do indivíduo, dificulta. É o famoso peneirão, entendeu? Dificulta cada vez mais. E isso é trazido pela era capitalista também. A escolha demais. De repente você está para fazer uma seleção, psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos e outros que compõem uma equipe multidisciplinar, que precisam estar nos lugares e não estão, porque quando abre uma seleção, eu quero ver depois se você tem publicação, se você... Gente, isso não interessa. Tá? E aí eu lanço um alerta, atrevidamente, mas consciente, de que as pessoas precisam se tratar, então não complica tanto. E aí quem perde? O trabalhador da empresa, o estudante da escola. Também, no final das contas, exatamente. Né? Todo mundo sai afetado nessa relação. Exatamente. Né? E aí, por que eu digo emprego psicopata? Porque já não foi aquilo que te satisfez. Você se formou em administração, você gostaria de estar ali no campo da administração, mas até agora você não conseguiu, né? Seja pela seleção, pelo concurso ou não. Né? Depois do pós-pandemia, nos trouxe um vácuo muito grande social e econômico. Né? Marlúcia, essa iniciativa é muito importante. Como já estamos aqui nos encaminhando para o minutinho final, eu ia aproveitar e pedir que você mandasse um recado, se você desejar, para a audiência, e só reforçar o convite para esse simpósio que vai acontecer também lá no Conselho Regional de Farmácia, para que os profissionais e aqueles a quem o evento é destinado possam também participar. Se quiser, pode fazer olhando para essa câmera aqui para falar direto com a nossa audiência. Obrigada. Então, pessoal, você que está tendo ideias negativas, você que está pensando que a sua vida não vale mais nada, pense um pouco, se dê mais uma chance, a vida é bela. Então, procure autoajuda, grupos de autoajuda. Nós temos o Cavida aqui em Maceió. Nós temos também grupos de apoio à vida em todo o Brasil. Só é você acessar lá no Instagram que você vai ver telefones, endereços, tudo como chegar. Tá? Nós do Conselho de Farmácia, eu não sou farmacêutica, sou psicóloga, mas já estou inserida lá dentro faz um tempo, então
venha a nos procurar. Nós somos o grupo de GT de Saúde Mental. Procure a doutora Carmen Arrochelas, procure o doutor Daniel, presidente, e os conselheiros demais. E procure ajuda profissional, procure PSFs, todos têm. E não siga com essa ideia adiante. Sempre tem uma chance no final do túnel, sempre tem uma. Deus vai te mandar a cada minuto, a cada momento, algo para fazer você desistir, porque a vida é bela. Tá aí o recado, então, da Marluce Barbosa, que é psicóloga e integra também o grupo de trabalho de saúde mental lá do Conselho de Farmácia aqui do nosso estado, o Conselho Regional de Farmácia. Eu aproveito aqui para já te passar um contato. Se porventura você conhece alguém que precisa ou você mesmo percebeu que necessita desse suporte, dessa assistência, você pode telefonar para o número 188, que é do Centro de Valorização da Vida, e eles têm um suporte 24 horas. A qualquer momento que você ligar, um profissional habilitado para te dar essa instrução, essa assistência, vai estar à sua disposição para te ouvir e, naturalmente, te orientar naquilo que for preciso. Compartilhe essa entrevista com o grupo do seu condomínio, da sua família, da sua escola, da sua faculdade, porque há muita gente que precisa dessa importante informação, desses relevantes esclarecimentos. E a você, eu agradeço, está aí o número na tela, nosso amigo Arthur acabou de colocar aqui, e a você eu agradeço pela companhia, e em breve estaremos de volta aqui em mais uma edição do programa Ponto de Vista. Até lá!